Profissão é um chamado. Trabalho é aquilo que se faz num movimento concreto. Quando há um desalinhamento entre trabalho e profissão, o trabalho ele tende a ser mais pesado. Não é errado. Porém, quando nós compreendemos que não estamos aqui neste mundo por um acaso e que a profissão ela precisa fazer sentido, você vai compreender que a profissão é você estar totalmente a serviço daquilo que te chama. Então, trabalhar torna-se algo prazeroso, até porque quando nós estamos na fase adulta, a maior parte do nosso tempo é no trabalho. Então, ontem nós começamos neste capítulo do livro de Bert Helling, Histórias de Sucesso, e neste capítulo ele traz várias reflexões. A reflexão que nós vimos ontem foi sobre profissão. Assista a live de ontem, que foi quando nós vimos a importância da nossa relação primeira, que é a nossa chegada ao mundo, e a nossa relação com essa chegada, que é a nossa relação com a nossa mãe. É o nosso primeiro sucesso, o nascimento, a concepção, o fato de ter vingado. Mas tem marcas essa história e isso vai influenciar o seu sucesso futuro. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o trabalho. Vamos lá. O trabalho. E ele já começa também colocando entre aspas. O trabalho adoça a vida. Olha que afirmação provocativa, né? E aí, eu te pergunto, o seu trabalho adoça a sua vida? E quando eu estou falando isso, eu não estou perguntando para você se você gosta do seu trabalho. Não é isso. Não confunda as coisas. Eu não estou perguntando se você gosta do seu trabalho. É sobre essa afirmação que Helling fala. O trabalho adoça a vida. Então ele traz a segunda parte da frase. A preguiça reforça os membros. Então ele diz, o trabalho adoça a vida. A preguiça reforça os membros. Para que ter os membros fortes, se depois de um descanso não servem reforçados, não servem reforçados para o trabalho seguinte? Tudo o que vive permanece em movimento que mantém e leva a vida adiante. Nossa vida se preenche mediante um desempenho permanente. A vida trabalha o tempo todo. Os nossos órgãos trabalham o tempo todo. O seu coração, ele não te pede um descanso no domingo, ele não fica com preguiça e levar, domingo eu vou levantar mais tarde. Hoje eu não vou acordar, não. Os seus rins, né? Já imaginou?
Se eu rir falando, essa semana eu tô com preguiça. Acho que não vou trabalhar essa semana, não. Cansei. Então, Helling, ele é provocativo, porque quando ele traz que a profissão, ela é algo tão fluido, tão gostoso, é algo que você realmente navega. Se você está trabalhando, só trabalhando, você vai perceber um cansaço, uma vontade de deitar, uma preguiça, mesmo que você goste. Por isso que eu disse, ele não está falando, você gosta do que você faz? Tá, eu posso gostar. Eu também gostava de ir para a escola como supervisora, trabalhava ali. É gostoso. Envolve com as pessoas, né? Tem todo uma ciência por trás de ensinar uma criança a se desenvolver, a criar as letras, a desenvolver um raciocínio lógico, a fazer uma síntese. Então, a vida, quando você realmente compreende, você vai perceber que ela está sempre trabalhando. Todos os dias tem o pôr do sol, todos os dias tem essa mudança climática, né? A vida está acontecendo o tempo todo, inclusive dentro de você. Para você acreditar que trabalhar é ganhar dinheiro e você trabalhar numa coisa que é rentável, e que você vai se aposentar um dia e que tá tudo certo, aí você aproveita. Então, o que ele está dizendo? Em primeiro lugar, uma necessidade vital obriga-nos a trabalhar. Então, olha como que o Helling vai trazer a nível biológico. Então, quando nós não estamos com muita vontade, isso é um sintoma. Tem uma pessoa que falou assim uma vez comigo, Ronivaldo, mas eu não é assim, né? Eu não tenho essa vontade de viver. Isso é um sintoma. E são sintomas que não deveriam ser ignorados. E todo sintoma é tratável. E todo sintoma que é tratável, ele vai mexer com o lugar que você está. E ele vai incomodar as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque quando nós nos movemos, tudo à nossa volta também precisa se mover. Por isso que tem pessoas que não agradam muito quando um membro da família vai fazer terapia. O terapeuta virou o problema. Eu tenho plena consciência disso, né? E tá tudo bem. Quando ele coloca, em primeiro lugar, uma necessidade vital no trabalho, nós temos uma necessidade vital. É mais belo se a alegria de viver empurrar-nos ao trabalho bem-sucedido. A alegria de viver vira a alegria de trabalhar. Vira alegria pelo trabalho bem-sucedido. E o trabalho bem-sucedido vira alegria pela vida bem-sucedida. O trabalho desagrada quando a vida nos desagrada. Também o trabalho imposto, ele desagrada. Então, nós o realizamos a contragosto. Passa a ser para nós
um trabalho de escravo, que serve mais à vida de outros do que a nossa, que precisa vir em primeiro lugar. E aqui eu vou falar uma coisa que vai provocar também. Não vou pegar leve aqui com vocês. Se vocês quiserem escrever alguma coisa, se tiver fazendo sentido, ou se tem alguma pergunta para fazer, né? Vamos conversar sobre isso. As pessoas que se preparam para concurso público, os concurseiros. Eu não estou dizendo que ser concurseiro, buscar um concurso público não seja algo importante. Eu já vou logo me adiantar. Se você nasceu para isso, nós precisamos dos servidores públicos, obviamente. Nós precisamos dos políticos, daqueles que se dedicam à organização de uma sociedade. E eu não vou entrar no mérito de outras questões, tá? Daquilo que nós sabemos que é cada um com seu destino, né? Cada um com seus BO. Mas o que eu quero trazer é que muitas pessoas buscam o serviço público como segurança. Segurança é mãe. Quem busca segurança no trabalho está buscando para si uma relação que não teve na relação com a mãe. Então eu busco no trabalho uma segurança. Eu busco no dinheiro, que nós vamos falar aqui também hoje, né? Nós vamos refletir sobre os benefícios. Ele também se torna uma fonte de segurança. É como se ele fosse o amor que você não recebeu da relação primeira. Então é questionável essa questão de estudo, presto um concurso e me encaixo ali. Exceto algumas profissões, como por exemplo, um juiz, ele precisa passar por um concurso, né? Ele precisa passar por uma prova, não é nem um concurso, ele tem que passar por uma prova para poder estar ali naquele lugar. E teria outros também. Tem algumas profissões que elas só podem ser exercidas dentro de uma seletividade, dentro de uma prova que coloque ele naquele lugar. Caso contrário, não tem como ele exercer a profissão. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que buscam segurança e entendem que o melhor trabalho é o serviço público. E nós sabemos muito bem o quanto, na maioria das vezes, isso não é novidade para ninguém, que os servidores públicos costumam ser mal-humorados. Estou fazendo aqui o máximo da minha obrigação. Por quê? Porque buscou ali esta maternagem. E vai chegar um momento, vai descobrir que não é mamãe. Achei que era mamãe, mas não é. Às vezes, trabalhando, saímos de uma situação opressiva e limitante, em vez de nos paralisarmos com ela. Sobressaímos pelo próprio trabalho e desempenho. O trabalho nos mantém vivos, também em situações difíceis. Ele também nos causa alegria, mesmo que por um tempo, ainda secretamente, ele nos provoca alegria. Neste caso, conseguimos, mediante o trabalho duro no início, a liberação em direção a uma vida própria e plena. A perspectiva de seu sucesso
dá-lhe asas. Então aqui, Helling, ele está lembrando nessas reflexões, pessoal que está chegando agora, a reflexão de hoje é o trabalho, tá? Ontem foi a profissão, hoje o trabalho. Ele está mostrando que todo trabalho, ele começa com uma certa dificuldade, claro que sim. Eu contei para vocês ontem, né, que quando eu comecei a minha carreira como psicoterapeuta, isso há 24 anos, eu tinha que fazer outras coisas para poder, né, suprir as minhas despesas, obviamente. E eu precisei ter paciência para ir construindo este lugar. E foram cursos, foram supervisões, né? Ter um supervisor dentro da área clínica é de fundamental importância. O supervisor é supervisão, alguém de fora que olha com o holofote e mostra aquilo que nós não estamos vendo tão claramente. E a psicoterapia também, obviamente, para que eu não misture as minhas confusões com a história do paciente. Então, fazer isso é muito mais um investimento na profissão do que poder viver da profissão. E isso são anos até isso se consolidar. Quantos anos, Onivalda? Mais de 5. Então, tenha paciência. Ah, mas eu já estou vivendo da profissão. Vai cair. Se é menos de 5 anos. Tudo o que é criativo está trabalhando continuamente. Tudo o que cresce está trabalhando continuamente. O mesmo ocorre com tudo o que serve. Trabalhando continuamente. E vamos continuamente. E desenvolvendo continuamente. Tudo o que causa prazer a nós e aos outros está trabalhando. E conseguimos com o trabalho. E para concluir, Helling traz um ponto que eu acabei de falar aqui, mas ele escreve, né? Ele deixa isso escrito. Há mais uma coisa que trabalha para nós. O tempo, que é o que eu acabei de dizer. Então, toda construção, ela exige esse tempo. Mas esse tempo de espera não é parado, é isso que ele está mostrando. Ah, eu vou esperar as coisas acontecerem. Não é bem assim. Você precisa estar lendo um livro, você precisa perceber, né, como que está ali esse plantio. Você planta um pé de café e você volta lá só depois de 5 anos, é isso? Não. Quem planta pé de café sabe disso. Todos os dias tem algo para se fazer ali na roça, enquanto o pé de café está crescendo. E depois de 5 anos vem a colheita. Se tudo der certo, talvez o tempo ele quer outra coisa, né? Pode vir uma geada ainda. E passamos por isso. Aprendemos algo novo com isso. Então, ele trabalha para nós, o tempo trabalha para nós, se o acompanharmos, em lugar de nos determos. O tempo que sempre leva para além é uma metáfora daquelas forças criativas que abençoam o nosso trabalho.
pois, em sintonia com elas, serve à vida de muitos e leva a vida adiante. Aqui é que rege a frase, abre aspas, o sucesso serve ao serviço bem-sucedido, fecha aspas. O sucesso serve ao serviço bem-sucedido. Então, o que ele está dizendo é, o sucesso, ele é resultado do seu trabalho bem feito. Não antes. Vamos à conclusão. Nosso trabalho é o coração do amor. O amor sempre está trabalhando e o faz com amor. Este amor vai ao encontro do amor recíproco. Mostra-se como um reflexo que volta a nós como resposta. Reflete-se com sucesso. E é dentro deste ato reflexo do encontro, dessa reciprocidade, que Helling vai falar sobre o benefício. Olha o que ele diz. O benefício. Vocês já entenderam que benefício é qual é o resultado. E benefício ainda não é a colheita. O benefício. O trabalho bem-sucedido nos traz benefícios. Nós o chamamos de salário. Desfrutamos deste benefício. É o salário merecido pelo nosso trabalho. Essa pausa é para você pensar no seu salário. O quanto que você ganha, se você acredita que o que você ganha está pouco, não sustenta, não é exatamente porque você não é valorizado, é porque você se encaixou numa história onde você estaria buscando um reconhecimento, uma valorização por alguém ou por alguma condição na vida e o trem não vai. Sabe assim? Nivaldo, mas eu trabalho tanto, o dinheiro não vem, o trem não vai e eu pelejo. Isso é um sintoma. E como todo sintoma, ele merece ser visto com a linguagem daquilo que você não está vendo. Que, aliás, esse será o trabalho do dia 30 de maio, tá? Sábado, último sábado do mês agora de maio, teremos um grupo de constelação e o tema é a mensagem dos sintomas. Então, mesmo que você não queira ou você não tem interesse de uma constelação para algo específico seu, de algum sintoma, venha para cá para você compreender a linguagem dos sintomas e todos no grupo são trabalhados, tá? Eu vou trabalhar com todos, a relação com a vida, a relação com o sucesso, relação com sintomas, mesmo que você não tenha algo específico. Por quê? Porque isso é importante para a nossa vida. Então, se fizer sentido para você, já garante aí o seu lugar, dia 30 de maio. Então, o que ele está dizendo? Este benefício é um aumento de vida e de possibilidades de vida. Beneficia a nossa vida e também a vida de muitos outros aos quais servimos com nosso trabalho.
Este benefício é, em primeiro lugar, um ganho de vida. Portanto, exigimos pelo nosso trabalho o salário correspondente. Talvez o seu salário não corresponda à sua necessidade. Se este salário nos é negado, diminui nossa alegria pelo trabalho e pelo desempenho no trabalho, e com isso nossa alegria pela vida e também pelo nosso desempenho. Onde quer que o realizemos, empregamos nosso trabalho segundo a possibilidade com o benefício que teríamos. Senão seria serviço beneficente, né, gente? Serviço voluntário não é trabalho. Trabalho é tudo aquilo que você recebe uma remuneração por ele. Eu trabalho naquela instituição, eu me dou ali. Isso é outra coisa, tá? Então, isso aí é o seu serviço social, eu aqui estou trabalhando com vocês? Não, eu estou entregando algo para vocês. É uma forma de eu entregar algo socialmente. Tem pessoa que falou assim comigo: Ronivalda, você faz algum tipo de doação? Faço, todos os dias. Gratuitamente. Todos os dias eu estou aqui com vocês. Eu tenho plena consciência que o que eu entrego aqui com vocês, eu poderia estar cobrando, porque eu dou aulas aqui para vocês. Eu sei que tem muitos terapeutas que se beneficiam do meu trabalho, que eu paguei para receber, que eu investi e que eu estou entregando uma parcela aqui socialmente. O que vocês fazem com isso não cabe a mim. Quando eu peço, inclusive, para vocês compartilhem as lives com outras pessoas, prestem atenção, porque aquilo que a gente recebe gratuitamente, nós precisamos fazer aquilo se mover. É uma orientação que eu dou para vocês aqui. Mas eu percebo que vocês não levam isso a sério. Porque eu vejo o número de compartilhamentos e eu vejo o número de pessoas que assistem, que me dão retorno. E se não tem compartilhamento? Isso é igual voto, gente, político. Todo mundo, vou votar em você. Vou votar em você. Depois tá lá nas urnas, 2 votos. Um foi da esposa, o outro foi da mãe. O problema é quando ainda só tem um voto, né? Ou a minha mãe não votou em mim, ou foi a minha esposa. Não é engraçado? É trágico. Então, tenham cuidado com isso. Quando eu peço para vocês, compartilhem, né? É para quê? É só para você colocar o dedinho aqui, ó, e compartilhar. Para quê? É para que o Instagram, que é uma máquina e ele contabiliza algoritmos, ele possa compreender que aquilo que eu estou falando é relevante e que está tendo movimento. Então, ele mesmo trabalha a partir disso. Ronivalda, mas eu não tenho para quem eu encaminhar. Você não tem nem... Você não segue ninguém? Você não tem assim... Não tem nem 15 pessoas aí? Só eu que sou privilegiada? Me senti até lisonjeada, então. Então, é quando você coloca. Você não precisa garantir que a pessoa vai assistir. Não tem necessidade. Então, onde quer que realizemos, empregamos o nosso trabalho, segundo a possibilidade, com benefício. E este benefício é, para nós, uma parte importante de seu sucesso. Uma parte.
Inversamente, evitamos aquilo que nos traz perda. Deixamos de lado aquilo que acrescenta pouco à nossa vida. Nós nos dedicamos a procurar um trabalho e uma tarefa que nos traga benefício, ou seja, o salário, o dinheiro. Aquilo que beneficia mais é aquilo que serve à vida que está por vir. E aí ele lança uma pergunta. Existe algum benefício maior do que os filhos próprios? Será que filho é benefício? Qual é o trabalho que rende mais do que aquele que serve a eles? E aqui, Bert está introduzindo nas reflexões sobre benefícios e sobre o trabalho e sobre profissão. E ele mostra aqui o que um filho dá aos pais. Alguém poderia colocar aqui? Eu vou continuar e depois eu leio quem que teve a coragem de interagir aqui comigo. O que um filho dá aos pais? Essa é a minha pergunta para vocês, tá? Eu já volto aqui para responder caso vocês não queiram arriscar. Todo benefício serve, no final, àquela vida que vem depois de nós. Ela serve como uma medida de valor para tudo. Só ela prossegue. Então, o trabalho, ele serve à vida, a vida que se beneficia disso, o outro que se beneficia do trabalho. E assim, aquilo nos traz um benefício. E vocês não colocaram, então eu vou responder, porque eu sei que vocês estão tudo assim quietinho. Não sei se teve alguém aí que pensou, né? Já que Helling falou que nós precisamos fazer o trabalho com amor e aqui ele enfiou os filhos no meio do nosso contexto e todos nós somos filhos, então todo filho dá aos pais trabalho, muito trabalho, um trabalho contínuo. Então, se por um acaso o seu filho te dá trabalho, ele está no caminho certo e você escolheu ter filhos. Ah, mas eu tô cansada. Bate um papo com Deus, né? Vê lá com Ele. Porque talvez você esteja invertendo alguma coisa aí dentro de você. Porque deveria dar alegria a esse trabalho. E é muito trabalho, que deveria dar muito prazer. Mas quando os filhos crescem mais, os pais tendem a se retirar antes da hora. Eles já querem colher, né? Vem me ajudar, vem trabalhar comigo, vem. Ou seja, puxa de volta. Então, isso é outra questão que se repete e que precisa ser visto. Se você está necessitando que os seus filhos te ajudem, isso é um sintoma. Você está minguando algo aí do fluxo da vida. Os pais não deveriam depender dos filhos. E aqui ele vai falar sobre a colheita, porque eu acho que vale a pena eu colocar aqui a colheita para não partir. Nós trazemos isso só na segunda, porque integra essa reflexão. Olha o que ele diz. A colheita é o fruto da maturidade bem-sucedida. Chega com o tempo, a seu tempo. Gente, eu quero trazer uma outra questão aqui antes. Eu sinto aqui profundamente, porque eu sei que o que eu acabei de falar aqui sobre a questão dos filhos toca em muita gente.
E talvez você já esbarrou aqui na primeira camada, essa camada mental. Quem não assistiu essa aula aqui, que foi no início do livro, eu expliquei sobre as nossas defesas. E se o que eu acabei de falar em relação a filhos, se isso esbarrou nas suas crenças, se isso esbarrou em questões que você acreditava que tinha que ser e que eu falei o contrário disso, então reveja as suas defesas. Defesa mental é aquela que fala, Romualdo, mas eu não concordo. Mas eu ajudei meus pais. Então é por isso que talvez você esteja passando perrengue. Mas eu sempre trabalhei com meus pais e deu certo. Não sei, se sua vida está dependendo dos seus filhos, talvez é só uma repetição de sofrimento. Mas eu tenho o que tenho porque eu passei aperto. Talvez não. Talvez sua vida poderia estar melhor. Então tudo é questionável. Nós estamos buscando algo novo, reflexões novas, aberturas diferentes. E eu sei que isso mexe com crenças, com ideias, com um monte de coisas que nós evitamos olhar. Porque nós temos a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim e assim que será. E tá tudo bem, eu não estou aqui para quebrar nenhuma barreira, eu só estou mostrando que isso costuma acontecer. Uma rejeição forte assim. A colheita é, em seu sentido original, algo que cresceu. Apoia-se em algo que a sustenta. Vocês estão percebendo que o dinheiro não é a colheita? Sim? Vocês entenderam essa transição aqui? Então, se não entenderam, deixa eu explicar. Benefício é o dinheiro que você recebe, é aquele retorno que você tem daquilo que você está fazendo. A colheita do trabalho está separado do dinheiro. Mesmo que você dissesse assim, eu trabalharia sem ganhar 1 centavo. Porém, a colheita não é para você. O dinheiro fica para você. Quem colhe daquilo que você fez é o outro. É o outro que vai se beneficiar também. Então a colheita, ela apoia-se em algo que a sustenta. Muitas coisas devem colaborar de uma determinada maneira para que algo a sustente e nos seja presenteado. Uma colheita assim beneficia muitos. É medida pelo quanto serve a nós e os outros. Tem seu próprio valor interno, um valor vital. O benefício, que seria o dinheiro, ele também é uma colheita, mas ele é uma parcelinha do dinheiro. Como eu dei aqui o exemplo do café, imagina, né? Se é aquele que plantou o café, aí ele vai tomar o café todo? O café é só para ele. Não fica com o café é meu. Não, isso serve, está na mesa de todos. Todos se beneficiam com este grão que foi plantado, que alguém cuidou e vai, né, para todos os lugares, né? Um cafezinho, quer um cafezinho? Um cafezinho, quer um cafezinho? A gente serve o cafezinho. A grande questão é, Helling traz uma pergunta instigante. Para o
que olhamos primeiro em nossos sucessos? Olhamos primeiro para a colheita ou para o benefício? Você olha para o dinheiro que você recebeu ou você olha para aquilo que você entregou, para o sucesso, como sendo aquilo que foi colhido do seu trabalho? O que você olha primeiro? Colocamos em jogo algumas vezes a colheita por causa do benefício. Se o benefício continua sendo o principal, se o dinheiro continua sendo o principal, quanto tempo permanecerá sem uma colheita que o suporte? Quanto tempo você consegue sustentar a sua profissão, o seu trabalho, a sua entrega, mesmo que o dinheiro ainda não tenha chegado? O benefício. Se percebermos o que acontece em nós, se nossa atenção fica focada em primeiro lugar no benefício, que é o dinheiro, sentimos claramente essa diferença. Sobretudo se percebermos o que muda em nossos funcionários quando seu trabalho serve menos à colheita do que o benefício. Nós percebemos quando alguém trabalha por dinheiro e nós percebemos quando alguém trabalha por prazer. Dá prazer aos funcionários e também a nós, primeiro a colheita e depois o benefício. Se atendemos primeiro o benefício, o que nós e eles ainda produziremos para a colheita? Aqui cabe, né, aquela experiência que eu tenho certeza que muitos de vocês reconhecem, que quando vão pedir uma mão de obra, fala, se pagar primeiro, depois você não recebe o serviço, não entrega o serviço. Se pagar, não volta. Alguém aqui já ouviu isso? Ou você é essa pessoa? Que se a pessoa te paga primeiro, você fica com preguiça de fazer a sua parte? Entende? Aqui se mostra uma ordem do sucesso. O sucesso segue uma colheita. Esse sucesso e sua colheita beneficiam muitos. São respeitados e bem-vindos por isso. Quando o benefício foi colocado em primeiro lugar, podemos observar depois de um tempo o que a água traz, a água leva. Que é quando você precisa usar todo o dinheiro, às vezes com a sua saúde, sabe assim, eu junto dinheiro, aí acontece um problema. Eu junto dinheiro, vem problema. É o carro que funde o motor, é um pneu que fura. É sempre assim. Será que você não está olhando muito para o benefício? E isso é um sintoma. Quando eu acho que as coisas começaram, aí sempre tem uma coisa ali que leva a minha reserva, que eu tenho uma despesa extra. Só a colheita acaba sendo para nós e para os outros um benefício real, propriamente dito. E só assim é que o benefício como dinheiro
pode permanecer. Bom, muitas coisas a serem refletidas, vamos ficar com isso hoje. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas, vou conversar mais com vocês nos stories, talvez você queira assistir de novo, você colocar perguntas ou trazer algum comentário aqui embaixo. Comentem comigo aqui no Instagram, por favor, por gentileza, eu peço a vocês, para que o algoritmo possa entender que a gente troca ideias aqui, né? Ou então pode ser no direct, ou então você vai lá nos stories, faz o seu comentário nas caixinhas, né? E na segunda-feira, nós voltamos aqui no livro e nós vamos falar sobre quando é que nós precisamos nos deter, quando é que o nosso movimento ele é medido ou desmedido, quando é que ele é suficiente. Penso que isso vai agregar muito para quem tem dúvidas aí ainda, né? Sobre essa questão do dinheiro, do trabalho, da profissão. Beijos. Tenham um ótimo final de semana. Que Jesus abençoe a todos vocês. E na segunda-feira, às 5 horas, estaremos aqui juntos para continuar a leitura. E durante o final de semana, você pode interagir comigo nos stories, fazendo seus comentários, ou mandando um direct, caso você tenha dúvidas. Ou se você já se decidiu estar aqui comigo no dia 30 de maio, já garanta o seu lugar, que nós vamos trabalhar muitas coisas em direção à vida, que será o tema, a mensagem que os sintomas querem nos dar. Beijos!